Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, 130 anos da abolição no Brasil. Vamos entrevistar a professora Kim Butler, que tem desenvolvido estudos sobre a experiência negra no pós-abolição em perspectiva transnacional. Ela tem dado atenção a essas experiências negras na região de São Paulo e também da Bahia. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória em termos desses estudos que você tem desenvolvido, sua trajetória de pesquisa? Essa pesquisa eu realizei, comecei nos anos 80 e eu interessei porque eu vi uma menção de um tal Frente Negra Brasileira, que eu nunca ouvi falar. E quando eu fui procurar nos livros da história da civilização brasileira, são 5 volumes que falam da Primeira República, e não tem nenhuma menção da Frente Negra. Então, eu resolvi, vou pesquisar isso. E, felizmente, ainda estava vivo a militante José Correia Leite. Cheguei a conhecer ele, falar com ele, certas pessoas ainda vivas da Frente Negra. Eu fiquei impressionada esse tipo de ativismo. Aí começou. E depois de fazer um estudo sobre a Frente Negra, a imprensa negra, eu fiquei com a dúvida de se tiver uma política tão poderosa de negro, que houve lá na Bahia, onde tinha uma população maior. Então, quando eu comecei a olhar lá, claro, não tive esse mesmo tipo de expressão política, mas eu vi que estavam fazendo política através de cultura popular, de carnaval, de africanidade e outras coisas. Então, descobri que a política negra pode ser muito diversa, pode ser muito poderosa. Aí comecei a gostar muito disso e daí fiquei lá com esse interesse por muitos anos. Mas esse livro saiu em 98, então levei muito tempo para fazer essa pesquisa. Aí sei que eu com esse interesse no Brasil, porque eu sou dos Estados Unidos e eu trabalho muito, tenho muito interesse as políticas da diáspora. Eu sou fã de Marcus Garvey e maneiras de como melhorar a vida do negro, né? Como melhorar resolver os problemas que ainda a gente tem. E também eu queria saber por que a gente tem tantos problemas depois de tantos anos. Então, por isso eu fiquei muito interessada na época pós-abolição, porque não é porque a gente não é capaz, são problemas estruturais. E eu queria saber exatamente o que estava acontecendo nesse jogo de poder depois da abolição. E também eu queria ver o que estava acontecendo no Brasil, porque o Brasil é super importante. A gente tem muito costume de falar que o Brasil é a maior população da diáspora africana. Então, quer dizer que a gente tudo precisa aprender da experiência brasileira. Então, por isso eu gostei de fazer esses estudos. Inclusive, eu adoro o Brasil. Isso é bom, eu adoro. Bem, obrigada. Professora, como você analisa os diálogos transnacionais pensando nas experiências negras nas Américas? Os diálogos, bom, a gente realmente se está dialogando há muitos anos, mas um processo um pouco devagar, porque primeiro tem que ter esta troca de pessoas viajando um para o outro. Às vezes isso não é acessível para todo mundo, e as pessoas que viajam têm que começar a espalhar ou divulgar essa troca de informação com outras pessoas. Mas, felizmente, eu, na minha vida, tenho visto muito mais aproximação dos povos negros das Américas.
através de várias instituições e tudo isso. Por exemplo, a gente pode pensar desde o começo dessa época com o tal Marcus Garvey, claro, mas a gente tem, por exemplo, para os preparativos para a Conferência da ONU contra o racismo em Durban. Isso foi um momento muito importante de aproximação, conversa entre os povos negros das Américas. Agora, a gente tem certos desafios, porque não são tudo, a gente não tem todos os mesmos acessos a recursos para viajar, traduzir obras, isso. Mas isso vai melhorando, e eu posso dizer que eles no exterior, por exemplo, no meu país, não falam nada geralmente da presença dos negros brasileiros. Isso foi porque eu interessei. Eu tinha 20 anos quando eu soube, quase por acidente, que existiam negros no Brasil. Fiquei tão impressionada de que existia uma população tão grande e eu não saber. E eu já tinha cursado 2 anos da universidade, imagina. Desde tudo, educação primária, secundária, 2 anos de universidade, até saber que existia negros no Brasil. Então, eu faço questão de ajudar divulgar essa informação. E outra coisa que está mudando agora, que é importante, é que agora os negros estamos entrando camadas de poder na vida acadêmica, começando a profissionalizar-se como professor, começando a escrever livros. E vamos chegar a posições para fazer política educacional, mudar os livros didáticos, que vai ser muito importante, não somente a inclusão da história do negro, mas de como a gente falar do negro. A gente fala, por exemplo, muito do ruta de escravos. Tudo bem, é muito bom saber isso. Mas por que ruta de escravos só? O escravo foi lá por quem? Tinha um grupo de escravizador. Você tem que pensar nisso, né? Então, a nossa forma de falar, até, por exemplo, a gente está mudando nossa forma de escrever. A gente tem jornais, por exemplo, liderados por negros. Eu publiquei uma matéria sobre o tráfico interno doméstico brasileiro, porque eu fiquei impressionada de que havia muitos meninos pensando na vida desses meninos saindo do Nordeste para vir aqui no Sul, Zona Cafeira. E essas pessoas lá, quase o país chegando na liberdade, e eles ainda mais em escravidão. Aí então, mas quando eu fui publicar isso, foi um jornal organizado por negros. E eles disseram, não, tira essa palavra escravo. A gente nunca usa esse escravo, a gente usa escravizado. Aí, então, esse tipo de entrada de negros em várias posições decisivas, isso vai começar a mudar o diálogo, o discurso, a quantidade de informação. E por isso as cotas eram tão importantes aqui no Brasil. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, quase nunca se via professor negro. E agora, por exemplo, esse seminário quase me faz chorar, porque tem tantas pessoas trabalhando esse tema, tantas pessoas novas, negras, fazendo perguntas diferentes. Meus professores, quando eu estava cursando, eles só queriam contar quantos eram, quase como se a gente fosse mercadoria. Quando eu fiz estudo africano, eles queriam somente saber quantos chegavam, quase quantas peças chegavam. E nós chegamos, esses são nossos ancestrais. A gente tem outras perguntas. E a gente também está criando outras formas de chegar a saber dos ancestros, porque a gente realmente está trabalhando com o segundo, né? Então, a gente tem que ficar, às vezes, a historiografia tem certas coisas, né? Você vai no arquivo. Mas eu também posso ir no meu coração e pensar, imaginar
essa mulher, assim, 100 anos atrás, fazer assim, imaginar, e ela pode até falar comigo. E isso me direciona, ok, eu vou escrever assim. E eu nunca vou dar mal assim. É bom. Os ancestros falam com a gente. Nós temos nossa historiografia, nossa também. Então, a gente é melhor equipado, porque a gente pode ocupar das duas. Professora, você poderia falar um pouco sobre os diálogos que você tem estabelecido com o movimento negro no Brasil? Vou me emocionar porque eu fiquei muito afortunada, porque eu era como, assim, eu gostava do Brasil, mas eu não sabia muita coisa. Mas eu sou meio esperta e eu estava procurando como chegar mais perto do Brasil. Rolou o centenário de abolição. Eu tinha viajado uma vez para o Brasil e houve um grupo de norte-americanos convidado por Juscelino da Silva para conhecer os ativistas negros em várias cidades do país. Então, eu pedi me inscrever como tradutora. Eu não falava muito bem o português, mas eles não sabiam. Então, cheguei a conhecer pessoas muito importantes. Eu nem sabia na época sua importância. Claro que a gente está falando com a Câmara, mas atrás da Câmara tem alguém muito importante que é o grande filósofo. E eu não entendi a sua importância até depois. Então, essas eram as primeiras pessoas realmente que conheci no Brasil. Os grandes nomes do movimento negro. E inclusive, eu queria estudar o movimento negro dos anos 70, 80, mas na época foi muito pouco tempo depois da ditadura. E meu orientador me falou, não, porque pode mudar a política brasileira e você pode prejudicar seus amigos. Então, melhor não escrever, porque você é historiadora, você tem que ir no passado, essas são pessoas vivas, ok. Mas então, agora sim eu posso, porque muito tempo. E essas são pessoas muito importantes. Eu acho que tem feito muito para avançar essa posição, abrir espaço para o negro. E então eu pretendo ainda fazer muito mais enquanto a história oral, coisas desse tipo, porque são registros importantes, como eu falei antes, são importantes para todo mundo, porque são maneiras de fazer política que todos nós podemos aprender dessa forma de fazer, porque mexeu com muitas pessoas. E eu, chegando, por exemplo, à Bahia, eu passei muito tempo na Bahia, eu lembro quando eu fui para Ileaie, eu fiquei muito emocionada. E o presidente, vovô, falou para mim, ai, mas é uma coisa brasileira, você é estrangeiro, como é que você... Mas ele não podia entender quanto mexeu comigo, porque eu nunca tinha estado num espaço onde uma pessoa de pele escura era privilegiada. Às vezes aceita, mas privilegiada, nunca vi. E eu fiquei super emocionada. Então, é uma história brasileira, mas é uma história toda nossa. E eu quero passar isso para quantas pessoas que eu puder. Obrigada. Obrigada você. Obrigada.